Então, boa noite, sou o professor Jonathan, estamos iniciando nossa aula da seção 2.3 da disciplina de gestão ambiental. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar a conversar. No caso, só você, né, Letícia? Tá vendo minha tela? Não apareceu aqui ainda não. Tá, quando aparecer você me avisa. Apareceu. Tá, então, nossa aula de hoje é sobre licenciamento ambiental. Essa aula é bem interessante porque a gente vai estudar hoje, vai conversar hoje, o que que uma empresa, uma atividade comercial, o que que ela precisa fazer para que ela consiga operar o negócio dela, caso ela necessite usar recursos naturais para fazer isso. Então, hoje a gente vai ver o que que precisa ser feito se você quiser utilizar de um recurso natural. Então, para isso, vai ter que ter o licenciamento ambiental, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, apesar de existir a legislação ambiental, crimes ambientais ocorrem diariamente em nossa sociedade. Assim, aumenta-se a importância do comprometimento com o licenciamento ambiental para diminuir ou evitar os danos ambientais causados. Então, a gente tem as leis. As leis, elas meio que já geram a preocupação com possíveis poluições. A gente já estudou anteriormente até, inclusive caiu na nossa prova, as possíveis punições daqueles que poluem, né, o meio ambiente. Então, mesmo existindo essa lei, ainda acontece é, poluição, ainda existe crimes ambientais. Então, essa questão de você ter uma licença prévia para você poder atuar, acaba realçando, né, essa importância de você ter essa autorização prévia, que você meio que já se prepara para as possíveis coisas que podem acontecer futuramente. Então, essa definição, essa que está aqui no slide, é a definição do CONAMA, de 1997, e ele define o que quer dizer licenciamento ambiental. Então, ele é um procedimento administrativo. Então, assim, ele não é uma coisa simples, ele é um procedimento. Se ele é um procedimento, ele é uma coisa que tem etapas. Então, pelo qual o órgão ambiental competente, então, esse órgão ambiental competente, ele pode ser da esfera municipal, estadual ou federal, vai depender de cada caso, de cada atuação em que essa atividade se encontra. E aí, qual que vai ser, o que compete a esse órgão ambiental? Ele vai licenciar a localização, então você precisa licenciar o local que você vai fazer, então você não pode simplesmente escolher a esmo, esse local que você vai trabalhar tem que ser autorizado, né? Você vai ter que autorizar como que você vai fazer a instalação do seu empreendimento. Então, você vai ter que explicar o lugar e você vai ter que explicar como que você vai instalar. Outra coisa também é caso você já tenha e deseja fazer uma ampliação. Então, se você quiser também fazer uma ampliação do que você já está fazendo, você também vai precisar de uma nova autorização. E, por fim, a operação dos seus empreendimentos. Então, na hora que você já estiver atuando, você também vai precisar de uma autorização para você atuar. Então, só reforçando, a gente precisa de licença para localização, você vai escolher o lugar, você vai precisar de uma para fazer a instalação, você vai montar, né, o que você quiser fazer, ou ampliar, caso você já tenha, e depois uma autorização para você poder operar. Então, cada uma dessas vai precisar de uma alteração que o licenciamento ambiental vai te liberar.
Então, operação de empreendimento de atividades. Então, assim, então vamos ler aqui de novo. Licencia a localização, instalação, ampliação, operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais. Então, se você for usar o recurso ambiental, você precisa dessas autorizações aí. O que é um recurso ambiental? Pode ser a água, pode ser o solo, pode ser minerais. Tudo isso são recursos ambientais que você pode estar utilizando. Então, você pode também precisa dessa licença caso você realmente polua ou que você potencialmente polua. Então, se for uma atividade de risco que talvez polua, também vai precisar. Então, tanto potencialmente quanto aquelas que realmente causam a degradação ambiental, você vai precisar ter o licenciamento ambiental. E aí a gente vai comentar mais na aula sobre como que vai fazer cada uma dessas coisas. E aí tem uma diferença de licenciamento ambiental para licença ambiental. Apesar do nome ser parecido, não são a mesma coisa. A gente tem o licenciamento ambiental, que foi essa parte que eu expliquei, e também na mesma resolução do CONAMA também tem uma definição para licença ambiental, que é o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente. Essa questão do competente é aquilo que eu estava falando para você, vai depender de qual órgão, né, que vai estabelecer essa licença para a pessoa, e ela vai estabelecer as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor. Então, enquanto o licenciamento, a gente vai ter aquelas etapas de autorizações para a gente fazer, então ele é uma coisa que demanda etapas. A licença ambiental vai ser o ato administrativo em si. É ele que vai estar escrito na sua licença como que você vai poder fazer cada coisa, quais são as restrições da sua atividade, como que você vai fazer o controle. Então, a licença ambiental seria como se fosse um objeto que você consegue depois que você conseguir o seu licenciamento ambiental. Então, o licenciamento é o procedimento e a licença ambiental que você vai conseguir depois vai ser um ato administrativo e aí o órgão ambiental vai falar como que você vai estabelecer, né, o seu controle. Então, isso é importante a gente diferenciar o que é cada um desses dois. Licenciamento é esse conjunto. E a licença vai ser o que você vai conseguir depois que você fizer todo o processo do licenciamento. Esse assimile, eu tirei esse print lá do nosso livro, né? O material é baseado, né, na nossa apostila. Então, o licenciamento ambiental e a licença ambiental apresentam conceitos diferentes, sendo a última apenas um ato administrativo. O licenciamento ambiental é um procedimento que tem um objetivo muito mais complexo do que a simples obtenção da licença ambiental. Então, esse LA aqui, nosso livro, ele usa isso como sigla de licença ambiental. Então, fica aqui um resuminho de como que a gente vai diferenciar. Licenciamento é procedimento. E a licença ele é só um ato administrativo. Ele é o finalzinho ali. É as coisas que você vai ter que fazer. Aqui outra explicação do objetivo do licenciamento ambiental, que é obter a licença ambiental. Entretanto, devemos considerar tal avaliação muito simplista. Então, a gente não pode pensar assim, que eu só vou fazer o licenciamento apenas para obter a licença ambiental. Dentro desse licenciamento ambiental, a gente tem mais coisas que vão estar nesse licenciamento. Então, de acordo com Milaré 2007 e Oliveira 2005, o objetivo principal desse procedimento, que no caso é o licenciamento ambiental, né, é verificar se a atividade poluidora, então a pessoa que está fazendo uso do recurso natural e que vai poluir, ou potencialmente polua,
que se pretende implementar ou que já esteja implementada está realmente em consonância com a legislação ambiental. Então, o licenciamento ambiental vai ver se a sua atuação está em consonância com a legislação e com as técnicas necessárias para evitar os danos ambientais. Então, a gente tem que ter, igual a gente viu o princípio da precaução, a gente tem que tomar todas as atitudes para que nosso empreendimento ele não cause dano ambiental. Então, o licenciamento ambiental vai ser um estudo muito mais amplo do que simplesmente obter a licença ambiental. E aí o livro, ele nos traz uma reflexão. Então, assim, levando em consideração o direito à qualidade de vida e a perspectiva de necessidade de recursos ambientais e um ambiente equilibrado para futuras gerações, podemos dizer que é ético o enriquecimento monetário de empresas à custa da degradação do meio ambiente e da qualidade de vida de coletividade? Então, isso eu queria fazer essa pergunta para você, Letícia. Qual que é a sua opinião? Você acha que é ético uma empresa enriquecer monetariamente, né, financeiramente, à custa da degradação do meio ambiente e da qualidade de vida da coletividade? Essa questão de qualidade de vida da coletividade é em relação à população. O que você acha disso? Por exemplo, uma mineradora, o dono da mineradora vai enriquecer à custa do minério, que é um recurso natural, que é da sociedade. Como você pensa sobre isso? O que você acha? Acho que não se pode visar somente o lucro, que a licença ambiental está aí para ter um controle, né, de todo o procedimento, então na licença prévia, licença de instalação, operação, para não visar somente o lucro e ter um controle dessa degradação, do que vai gerar para o meio ambiente e para a população em si, né? Então, Essa discussão... aqui de novo. Então, essa discussão ela é bem atual, porque a nossa sociedade, politicamente falando, ela tem uma discussão a respeito desse liberalismo econômico, a respeito do capitalismo, e aí a gente fica, tipo assim, nesse embate de que a gente tem um empresário, ele é dono da empresa, ele gera emprego, só que ele faz uma atividade que utiliza de um recurso natural, que de repente está na propriedade dele, mas a propriedade dele, o recurso natural, apesar de estar na propriedade dele, é um bem de todos. E essa extração desse recurso natural ainda pode causar dano ao meio ambiente, porque você tem poluição, você tem dejetos, você tem a erosão do solo, você tem várias coisas que podem decorrer dessa atividade. E no final das contas vai acabar acontecendo o enriquecimento de alguém, né? Alguém vai lucrar com isso. E a nossa legislação, ela não, assim, não existe, de acordo com a nossa cultura, alguma espécie de reparação da pessoa que está utilizando do recurso natural para ela devolver para a sociedade aquilo que ela está usando. Ela acaba acumulando o patrimônio dela devido a ela usar o recurso que está na propriedade dela. Então, é uma discussão que está bem alta atualmente, né? De você ter uma pessoa que vai acumular um capital, alguma coisa assim, e que por utilizar um bem que é da sociedade como um todo, que é o recurso natural, que é a natureza, que não deveria ter dono, deveria ser de todos. Então, até onde os impostos estão sendo pagos proporcionalmente, de repente, ao que deveria cobrar ou não. Então, isso é uma reflexão importante que a gente precisa ter em relação a isso. Então, fica de reflexão aí para você aí depois pensar sobre isso também.
mais um pouquinho. Beleza? Beleza. Tá. Então, aqui está uma pergunta, né? Quando que deve ser exigido o licenciamento ambiental? Então, a gente tem que pensar, porque não é todas as atividades que precisam de um licenciamento ambiental. Então, a gente precisa, quando que vai ser exigido esse licenciamento ambiental? Então, o procedimento deve ser exigido em relação a qualquer atividade que repercuta ou que possa repercutir na saúde da população. Então, se essa atividade, de alguma maneira, ela interferir na saúde da população, vai precisar de um licenciamento ambiental, ou se ele interferir na qualidade do meio ambiente, sendo realmente poluidora ou potencialmente poluidora. Repara que sempre tem esse potencialmente poluidora, não é? Você não se preocupa só com a certeza. Caso você exerça uma atividade que talvez polua, talvez possa acontecer alguma coisa que gere poluição, você também vai precisar de licenciamento ambiental. Essa poluição, igual a gente já viu, ela pode interferir tanto na população humana, como interferir na fauna, na flora. Então, você, por exemplo, construir uma barragem, talvez possa gerar, de repente, uma extinção ou, ou uma diminuição da quantidade de indivíduos de uma determinada espécie. Então, você não tem certeza, porque você não construiu a barragem ainda. Mas é um potencial poluidor, é uma coisa que potencialmente pode acontecer. Então, por isso que também sempre tem o que acontece ou o que talvez possa acontecer. Então, a gente tem que guardar isso daqui. Então, não é para todas as atividades que vão ser necessárias você licenciar. Se interferir na saúde, precisa. Se poluir o ambiente, precisa. Dá para a gente resumir assim. Você falou que não são todas que precisam de licença, mas Isso. quando uma atividade precisa, todas têm que ter um estudo de impacto ambiental? Sim, ele vai entrar dentro do licenciamento. Aqui uns exemplos de atividades que necessitam, né, de licenciamento ambiental. A primeira aqui, ó, extração e tratamento de minerais, madeireiras, indústria alimentícia e de bebida, obras civis, turismo. Esse turismo é legal, porque às vezes você fazer turismo na natureza, por exemplo, é uma coisa que pode gerar um impacto ambiental, né? O turista gera sujeira, né? Obras civis, as obras elas mexem com o solo, que é um bem natural. A questão da indústria alimentícia vai desde a plantação até a produção industrial, a distribuição. Então, você mexer com o solo, com agrotóxicos. A questão de madeireira, né? Porque você precisa derrubar a floresta para conseguir madeira. E também a questão de materiais, né? Porque você tem que quebrar rochas, tem que perfurar, e também às vezes você precisa usar outros metais para conseguir utilizar. Então, esses são de alguns exemplos de coisas que, caso você tenha esse tipo de atuação, você vai precisar do licenciamento ambiental. Tá. A licença ambiental que você vai obter, você precisa 3 etapas para você conseguir. Então, não é só tipo uma só, e aí você consegue fazer tudo. Meio que você vai ter que fazer em 3 etapas. Então, para começar, licença prévia. Então, na hora que você decidiu estabelecer uma determinada atividade, você vai precisar de uma licença prévia do que você vai fazer. Então, ela vai autorizar o seu planejamento, ou seja, você precisa da licença para você poder começar a mexer com as suas coisas. Então, você vai fazer esse estudo de impacto ambiental que você comentou, você vai estudar várias coisas que você precisa saber antes e para você poder dar início a essas coisas, você precisa dessa licença prévia. Depois que você conseguiu essa licença prévia, e aí você vai começar a instalar, então você vai para a licença de instalação. Então ela vai autorizar o início das obras de construção para o estabelecimento das instalações e da infraestrutura.
Isso vale para empreendimentos diversos e para atividades ou serviços. E depois que você instalar, você vai precisar de uma terceira licença, de uma terceira etapa, que daí vai ser licença de operação. Então, você vai precisar de mais uma licença para você dar início à sua atividade. Então, você vai começar a trabalhar finalmente quando você estiver nessa parte aqui da terceira, licença de operação. Essa tabelinha está lá no nosso livro da disciplina. Então, vamos comentar melhor cada uma delas aí. Licença prévia. O que você vai avaliar na licença prévia? Primeira coisa, a localização. Então, você vai ter que informar qual é o local que você vai exercer sua atividade. A viabilidade ambiental da requerente. Então, você vai ter que apresentar esses estudos de qual que vai ser o impacto que vai acontecer. Você vai ter que depois apresentar os requisitos básicos e condições obrigatórias para as próximas etapas da implementação. Então, você também tem que ter um projeto além, né? A questão dos impactos ambientais e sociais. Então, não é só impacto na fauna e na flora, também tem o impacto nas pessoas. E também essa licença prévia, ela pode incluir uma inclusão da população na decisão final. A gente estudou os princípios do direito ambiental numa das nossas primeiras aulas, e um dos princípios era o princípio da gestão democrática. É importante que você insira a sociedade nas decisões que envolvem os recursos naturais. E o princípio da gestão democrática é garantido por lei que as pessoas elas têm direito a atuarem nessas questões ambientais. Então, essa é uma coisa legal, porque às vezes a gente acha que é só a empresa que quer fazer uma coisa, o órgão vai liberar ou não, mas também pode abrir uma consulta popular para aprovar ou não, né, a implementação de de uma determinada empresa, de alguma coisa que queira utilizar, né, recurso natural em algum lugar. Então, essas são algumas das etapas que vão estar incluídas nessa licença prévia que você tem que conseguir para você começar. Então, a segunda é a de instalação, né? Então, autoriza a implantação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações que foram definidas na licença prévia aprovada. Então, igual a gente comentou, na licença prévia você já tem que meio que informar como que você vai instalar. Então, na licença de instalação, você vai ter autorização de instalar as coisas que você tinha comentado na sua licença prévia. Por último, licença de operação. Então, após verificar a conformidade do que foi solicitado nas licenças prévias e de instalação, autorizará o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição. Então, na licença de operação, você vai receber, né, sua autorização de começar a trabalhar. Então, são 3 licenças que precisam, caso a sua atividade seja uma daquelas que precisem, né, do licenciamento ambiental. Aqui tem um resuminho, mas o mais legal é que a gente tem a questão dos prazos. Então, a licença prévia, ela tem uma duração de 5 anos, a licença de instalação ela tem uma duração de 6 anos e a licença de operação tem uma duração de 4 a 10 anos. Depois que vence o prazo, você tem um prazo de 120 dias para renovar. Então, como é uma licença, ela não é ad eternum, ela não é para sempre. Você tem que renovar, em que vai ser reanalisado se você continua fazendo os princípios de precaução, se você continua tendo todos os cuidados que a sua atividade precisa. Uma coisa legal é que assim, a gente tem a nossa burocracia do Brasil, às vezes ela é grande, ela é demorada. Então, a pessoa tem 120 dias para requerer a renovação da licença. Mas caso o órgão ele não consiga dar uma resposta dentro desses 120 dias, a licença ela é reautorizada até que o órgão avalie essa licença. Então, a pessoa tem 120 dias para requerer a renovação.
vamos supor que depois o órgão demore 6 meses para autorizar. Então, ele pode continuar atuando até que o órgão avalie. Isso é importante porque, caso expirasse a licença e a pessoa tivesse que parar a atividade, seria meio esquisito, né? Você ter que, não por culpa sua, porque por causa da burocracia do órgão, que atrasou na sua avaliação, você ter que parar suas atividades. Então, isso seria ruim economicamente. Então, meio que você pode continuar exercendo até que seja refeita a sua reanálise. Então, isso é uma coisa interessante na questão desses prazos aí das licenças. E esse tempo de análise já conta na próxima licença ou não? Não, depois que você renovar, aí você, tipo, reseta o tempo. E daí você pega a licença e você vai renovar o tempo que você vai ter. Uma coisa também que às vezes acontece é a licença ambiental simplificada ou única. Pode ser concedida pelo órgão ambiental competente para aqueles empreendimentos ou atividades consideradas com menor potencial poluidor. Então, às vezes é uma atividade menorzinha, mais simples, que tem um potencial poluidor pequeno. Às vezes, você não necessariamente vai precisar dessas 3 etapas. Você pode conseguir uma licença ambiental simplificada ou licença ambiental única. E aí você já conseguiria direto, caso seja uma atividade mais simples. Tá. Dentro do licenciamento ambiental, existem alguns estudos de impacto e relatório de impacto que precisam ser feitos na hora que você vai fazer a implementação, que é inclusive o que você estava perguntando agora, né? Então, se você vai querer conseguir a sua licença prévia, você vai precisar desse estudo de impacto ambiental para avaliar, né, se você vai poder exercer sua atividade ou não. Então, o estudo de impacto ambiental é exigido em atividades que causem impactos significativos ao meio ambiente. Então, eu até coloquei em maiúsculo e estou sublinhando. Esse significativo meio que é uma coisa que assim, é meio genérico você saber assim, o que é significativo ou não, como medir um dano, se ele é significativo ou não. Então, meio que a gente acaba repetindo coisas que aconteceram no passado, os órgãos meio que já têm uma noção do que é significativo ou não, mas, então, se a atividade for considerada que pode causar impactos significativos, então esse estudo de impacto ambiental vai ser pedido. Então, ele é um conjunto de técnicas que tem por objetivo descrever, analisar e quantificar tecnicamente todos os impactos ambientais e suas respectivas ações mitigadoras. Então, vai ser um relatório, um estudo que vai falar os impactos e também tem que falar o que fazer para minimizar os impactos. Normalmente, é uma equipe multidisciplinar que consegue fazer esse estudo de impacto ambiental. A gente pode ter biólogo, pode ter engenheiro ambiental, engenheiro florestal, agrônomo, que trabalha em equipe ali para fazer esse estudo, dependendo da grandeza aí, né, do que você for fazer. O relatório de impacto ambiental é de acesso público e, dessa forma, o texto deve ser mais acessível, passível de utilização de recursos que facilitem seu entendimento, mapas, quadros, gráficos. Então, depois que você tem o estudo de impacto ambiental, é como se você tivesse uma conclusão, é como se tivesse um resuminho do seu estudo, que é esse relatório de impacto ambiental. Então, você tem o estudo, que é maior, e depois você tem esse relatório de impacto ambiental, que vai ser uma simplificação, seria tipo um resumo desse estudo que você teve previamente. Esses exercícios aqui, eles estão no final do nosso livro. E aí, eu gostaria de resolver junto com você. Tudo bem? Tudo bem. Tá, então, vamos ler juntos aqui, ó. O processo de licenciamento ambiental de uma pequena fábrica é iniciado junto ao órgão ambiental competente. Entretanto, dúvidas em relação ao mesmo são levantadas pelos responsáveis da fábrica. Neste sentido, leia as seguintes afirmativas.
Então, vamos julgar o que é correto e o que não é. Aí depois a gente marca aqui embaixo aqui qual que é a resposta. Então, para o licenciamento ambiental, será exigido estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto do meio ambiente, né, os dois que eu acabei de comentar, caso o empreendimento seja considerado poluidor ou potencialmente poluidor. Então, esse primeiro, se o empreendimento for poluidor ou potencialmente poluidor, já precisa do licenciamento ambiental ou já vai precisar do estudo de impacto ambiental. Então, essa é a primeira. Para o licenciamento ambiental, será exigido estudo de impacto ambiental. Oi? Não, não é meu pai que está falando. Ah, tá. O 2. Para o licenciamento ambiental, será exigido estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental somente após a licença de instalação. Então, a licença de instalação é aquela segunda, né, que a gente viu. Terceiro, para o licenciamento ambiental, será exigido estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental somente se o empreendimento causar comprovadamente a degradação ambiental. E aí, o que você acha? Eu sei que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, porque o EIA-RIMA tem que ser. Está na primeira, na licença prévia. Sim, então essa aqui não, né? X. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa e a terceira é falsa também, porque o EIA-RIMA não é feito somente se o empreendimento causar degradação ambiental. Se ele for, igual a gente conversou agora, né? Se ele potencialmente puder degradar, também vai precisar. Então, esse aqui não. Então, certo, só essa daqui. Sim. Então, um apenas que está certo. Então, ótimo. Você é da engenharia ambiental, né, Letícia? Sou. Observe o trecho seguinte. A, aí, espaço, é expedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento, destinada, entre outras finalidades, a atestar a sua viabilidade ambiental e estabelecer as condições para sua instalação. Então, assinale a alternativa com a palavra que completa com a lacuna. Então, qual que é o tipo de licença que é expedida na fase preliminar? Preliminar é licença prévia. Licença prévia, né? Então, peraí. Aí, licença prévia. Então, beleza. Exercício 3. Esse aqui também é de julgar o que está certo e o que está errado. Então, quanto à licença ambiental e ao licenciamento ambiental, leia as seguintes afirmações. Então, vamos ver o que está certo e o que está errado. A primeira, o objetivo do licenciamento ambiental é obter a licença ambiental. 2. O licenciamento ambiental e a licença ambiental apresentam conceitos diferentes, sendo a última apenas um ato administrativo. E agora a terceira, o objetivo principal do licenciamento ambiental é verificar se a atividade poluidora ou potencialmente poluidora que se pretende implementar ou que já esteja implementada, porque a gente viu também que pode ter ampliação, né, da atividade, está realmente em consonância com a legislação ambiental e com as exigências técnicas necessárias para evitar danos. Então, vamos lá. Número 1, certo ou errado? O objetivo do licenciamento ambiental é obter a licença ambiental apenas? Não, tá falsa. Então, o licenciamento... E a 2? O que você acha? A 2 São é coisas verdadeira. verdadeiras, são coisas diferentes e a licença ambiental ela é um ato administrativo apenas. Verdade. E a terceira, o objetivo principal do licenciamento ambiental é realmente isso daí? Sim, é verdadeira. Então, tem que ser 2 e 3. 2 e 3 é a letra E. Isso. Aí, certinho.
obrigado. Obrigada. E, professor, o senhor sabe como que tá Letícia, rolando? deixa eu só encerrar a gravação, aí a gente continua Tudo bem, conversando. tudo Então bem. tá, então estou encerrando nossa aula, vou parar a gravação.